Todos temos interesse em certos assuntos ou temas. Uns gostam mais de umas coisas, outros de outras. Vou-vos falar um pouco acerca da minha experiência. A verdade é que eu não tenho por hábito de falar muito acerca de mim, mas achei por bem partilhar convosco hoje aquilo que fui aprendendo ao longo dos anos e que a mim me ajudou e que também pode ser útil para alguns daqueles que me estarão a escutar e a ver neste momento. Na verdade, desde cedo, me interessei por três assuntos. Civilizações antigas, sobretudo pré-clássicas, mas também clássicas, livros e o futuro. Este último tema, o futuro, é de um modo geral um tema que interessa a muitas pessoas, se não mesmo, de alguma maneira, a todas. O que é que vai acontecer no futuro? Que surpresas teremos à nossa frente? Poderemos nós saber antecipadamente o que vai acontecer? Se sim, como? Estas questões, como disse, interessam a muita gente. Como a mim me interessavam, à medida que ia crescendo e tendo oportunidade, analisei várias coisas relacionadas com a previsão do tempo e temas anexos. Rapidamente percebi que existem muitas formas de tentar saber o que o futuro nos reserva e quais são as decisões mais acertadas, quais são as melhores oportunidades que se apresentarão e como as aproveitar da melhor maneira. Talvez você que me está a acompanhar nesta apresentação se identifique comigo neste aspecto. Ou até conheça alguém que também partilhe deste interesse em conhecer o futuro ou em saber como poderemos conhecê-lo. As práticas ligadas à tentativa de conhecer o futuro ascendem a tempos muito remotos. Tais exercícios já foram realizados nas civilizações mais antigas, as chamadas pré-clássicas, apenas variando a sua natureza e os meios empregos para isso. Determinadas práticas implicavam a morte de animais, como a adivinhação através dos fígados, por exemplo, ou o recurso a búzios. Mas também se recorria à farinha, à água, entre muitos outros materiais. Alguns desses métodos subsistiram até aos nossos dias e continuam a ter grande aceitação por parte das pessoas. Seja a quiromância, a leitura nas linhas da mão, a cartomância, ou seja, a leitura das cartas, entre as quais se encontra o célebre tarot, ou a astrologia, ou seja, a previsão do futuro através do posicionamento dos astros. As questões que se colocam são: será que o futuro já está planeado? Definido? Poderemos nós prevê-lo? Se sim, como? Serão esses métodos que referi capazes de nos ajudar a conhecer aquilo que vai acontecer? Por outras palavras, serão esses métodos ou outros fiáveis? Poderemos confiar neles ou em quem os utiliza? Como já disse, eu gosto de livros e, claro, de ler. E isso tem feito com que ao longo da minha vida eu tenha adquirido livros, muitos livros, sobre os mais variados assuntos. Um dos livros que eu adquiri sobre o tema do futuro foi publicado em agosto de 1970 pela editorial O Século. Trata-se de uma coletânea de textos de 16 autores pertencentes a diferentes áreas que se dispuseram a dissertar sobre como viveríamos cerca de 10 anos depois, ou seja, em 1980. Eu tenho aqui um exemplar desse livro. Eu lembro-me que o adquiri alguns anos depois de ele ter sido publicado, na verdade eu ainda era muito novo na altura, e quando o adquiri, eu decidi que só o leria exatamente em 1980. Porque pensava eu, dessa forma, eu poderia verificar melhor se o que tinha sido vaticinado pelos autores corresponderia à verdade dos factos. Quando o li, em 1980, eu pude perceber que a realidade era bem diferente do que tinha sido previsto pelos autores cerca de uma década antes. Fiquei curioso e pensativo acerca das razões por que os especialistas que escreveram sobre o que aconteceria 10 anos mais tarde falharam de forma tão evidente. Começou então a esboçar-se na minha mente uma dúvida que veio a consolidar-se nas décadas seguintes. E a dúvida era: poderíamos confiar nas previsões em relação ao futuro? Anos mais tarde, adquiri um outro livro que também estava relacionado com a previsão de acontecimentos futuros. O seu título, A Grande Catástrofe de 1983. Na verdade, este livro foi editado em 79, inicialmente, e 2 anos depois, traduzido e publicado em Portugal. Eu decidi lê-lo, precisamente,
em 1983. Ano em que era prevista a tal grande catástrofe. Mais uma vez, os vaticínios publicados se revelaram falsos. Nada aconteceu de tão catastrófico assim em 1983. Avolumavam-se as evidências de que as previsões acerca do futuro se revelavam alarmistas e falsas. Em 1981, foi publicado um livro intitulado Dia do Juízo Final, 1999 d.C. Este livro foi publicado em Portugal na década de 80 e pretendia anunciar o fim do mundo para o ano de 1999. Já estão a adivinhar, não é? Que interessante seria ler este livro, precisamente em 1999. E já estão a perceber que foi exatamente o que aconteceu. Ou melhor, na verdade, não aconteceu. Pois é, não aconteceu nada do que estava anunciado para esse ano em que eu o li. Afinal, muitas pessoas já estavam focadas, não em 1999, mas sim no ano seguinte, o ano 2000. Talvez você tenha crescido a ouvir esta frase do povo: a 2000 chegarás, a 2000 não passarás. Eu ouvia muitas vezes durante a minha infância. A isto juntava-se o problema, mais tarde, do bug do ano 2000. Recordam-se? Muita gente falava que o ano 2000 ia ser um problema informático e que isso ia influenciar os mais variados setores da atividade humana. Bom, a verdade é que o ano 2000 foi vivido com alguma expectativa. Seria esse realmente o ano do fim? Claro que agora sabemos bem que não. Alguns até se lembraram que o povo maia possuía algumas profecias que apontavam para o ano de 2012. Isso deu, aliás, o mote para que fossem publicados alguns livros acerca do assunto, como este, por exemplo, intitulado 2012, O Segredo das Profecias Maias, publicado originalmente em 2010 e no ano seguinte em Portugal. E cá estamos nós agora, em 2021. Precisamente 9 anos depois da derradeira data, neste mundo, a testemunhar que, mais uma vez, estávamos perante uma falsa profecia. Sabem, quando eu li o primeiro livro que vos mencionei, em 1980, tinha então cerca de 19 anos, que progressivamente se consolidava uma ideia na minha mente. Alguém andava a tentar ganhar dinheiro à custa da crendice, da credulidade, do interesse, da curiosidade dos outros. Esta ideia foi ainda alimentada por outras experiências que, entretanto, eu fiz. Durante a minha adolescência, às vezes, eu lia os prognósticos astrológicos, como eu sei que muita gente ainda faz hoje em dia. Na verdade, eu tinha curiosidade de saber, na altura, o que era aí anunciado, o que era aconselhado para cada signo. Lembro-me que um dia li que estava prognosticado em 3 pequenas brochuras sobre os signos. Cada uma delas destinava-se a um signo diferente. E como na família nós éramos 3, o meu pai, a minha mãe e eu, todos nós de signos diferentes, um era de um signo terrestre, outro de um signo aquático e o terceiro ainda de outro tipo diferente dos 2 anteriores, eu pus-me a ler o que cada um dizia. E sabem, qual não foi a minha surpresa quando eu constatei que os textos de cada uma dessas pequeninas brochuras eram exatamente iguais para todos os 3. A partir daquele momento, eu fiquei definitivamente elucidado acerca da verdadeira natureza dessas publicações e tomei uma decisão muito importante. Não gastaria nem tempo, nem dinheiro em literatura desse género. Certamente concordará comigo neste ponto. O que é falso não merece confiança. E nem vale a pena perder tempo com isso. Muito menos dinheiro. No entanto, permanecia em mim uma curiosidade acerca do futuro. Seria possível ainda de alguma forma conhecê-lo? Claro que eu já estava ciente de que as artes divinatórias não me mereciam confiança. Mas significava isso que não seria possível de alguma forma diferente conhecer o que o futuro nos reserva? Eu devo dizer que nasci e cresci num ambiente cultural e tradicional cristão, mas eu desconhecia completamente a Bíblia. Aliás, eu nem sabia que existia uma Bíblia, até ao dia em que entrei em contato com ela pela primeira vez. Os meus gostos por livros, pelas civilizações antigas e pelo futuro, ajudaram muito a lê-la com interesse, pois ela correspondia exatamente aos meus tópicos de interesse, aos 3 que já mencionei. E à medida que eu fui aprofundando os meus conhecimentos acerca do conteúdo da Bíblia, eu fui encontrando respostas para cada uma das questões que eu formulei de início. Lembra-se de quais eram?
Será que o futuro já está planeado? Definido? O que é que vai acontecer no futuro? Que surpresas estaremos à nossa frente? Poderemos nós saber antecipadamente o que vai acontecer? Se sim, como? Um texto bíblico especialmente importante para nos ajudar a compreender a realidade acerca do futuro ou da previsão do futuro encontra-se precisamente num antigo livro que está nas Sagradas Escrituras, o livro de Levíticos, capítulo 19 e versículo 31. Eu vou partilhar convosco esse versículo. Nesse versículo podemos ler: Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, não os buscareis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Muito claramente, Deus aqui dá-nos uma advertência sobre o perigo de consultarmos fontes que não são fiáveis. E não são fiáveis precisamente por uma razão que vamos ver mais à frente, mas que desde já vos posso dar um vislumbre, pela simples razão de que não são de origem divina. Num outro texto, que encontramos um pouco mais à frente, o livro de Levítico, capítulo 20, versículo 6, diz: Quando aquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. Reparem que, mais uma vez, o texto nos ajuda a compreender porque é que Deus não quer que nós consultemos este tipo de fontes. Para compreendermos melhor essas razões, teremos de ler ainda uma outra passagem bíblica. Ela encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 46 e versículos 9 e 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. Se puder ter a sua Bíblia aberta à sua frente, convido a que possa acompanhar a leitura comigo. Diz assim: Eu sou o Senhor, e não há outro semelhante a mim, que anuncio um fim desde o princípio, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Reparem que Deus aqui diz-nos que Ele, apenas Ele, pode anunciar o fim desde o princípio. Ele conhece todas as coisas. E, portanto, para Ele não há segredos em relação ao futuro. E é Deus, e apenas Ele, que pode revelar o futuro. E Ele fala através da Sagrada Escritura ou através de pessoas que Ele mesmo escolhe para essa função. Num outro livro bíblico, o livro de Amós, no capítulo 3 e no versículo 7, Amós capítulo 3 e versículo 7, diz: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Este texto diz-nos que os profetas, aqueles homens ou mulheres que Deus escolhe para serem seus porta-vozes, seus mensageiros, a esses Ele revela aquilo que Ele quer revelar aos homens. E no Novo Testamento, mais precisamente na segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 1 e no versículo 21, vamos ver esse texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta de Pedro, portanto, capítulo 1, versículo 21. Lemos: Porque a profecia nunca foi proferida ou produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. A mensagem bíblica afirma claramente que Deus revela o futuro através dos seus mensageiros. Esses mensageiros de Deus, que se chamam profetas, escreveram as mensagens divinas nos textos que compõem a Sagrada Escritura. Eles não falaram deles mesmos. Eles falaram e escreveram o que Deus lhes revelou e lhes disse para eles falarem e escreverem. E fizeram-no, diz Pedro, sob a direção e inspiração do Espírito Santo. As profecias que eles apresentam são o resultado da revelação divina. Não se trata, portanto, de adivinhação ou de previsão, mas sim de anúncio de acontecimentos que certamente viriam a ocorrer. Quando lemos a Bíblia, nós encontramos esses anúncios de acontecimentos que haveriam de acontecer no futuro.
são as chamadas profecias bíblicas. Como já vos disse, eu gosto das civilizações antigas, pré-clássicas, clássicas, e ao descobrir que a Bíblia fala delas, isso despertou em mim curiosidade. Curiosidade em verificar o que é que Deus dizia acerca dessas civilizações. Eu pude, assim, constatar que a Bíblia apresenta profecias em relação ao futuro dessas civilizações. E quando eu comparei essas profecias bíblicas com os dados históricos, eu apercebi-me de que aquilo que foi profetizado se cumpriu integralmente. A história testemunha disso. Isso deixou-me entusiasmado. Como referi no início, eu tinha ficado desiludido e desconfiado em relação às predições acerca do futuro, porque me apercebi que elas falhavam. Mas as predições, as profecias que eu encontrei na Bíblia não falharam. Elas cumpriram-se mesmo. E entre todas as profecias bíblicas, aquela que é provavelmente a mais importante de todas, está acompanhada de elementos que anunciam a proximidade da sua realização, do seu cumprimento. Convido-vos a que nos debrucemos com particular atenção sobre ela. Se tem uma Bíblia junto de si, convido a ler no primeiro livro do Novo Testamento, mais precisamente o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E vamos ler aí os 4 primeiros versículos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, os 4 primeiros versículos. E diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. O relato bíblico, como puderam constatar, faz o enquadramento daquilo que aconteceu. Jesus estava em Jerusalém, a sair do templo, na companhia dos seus discípulos. Estes, perplexos com a afirmação de Jesus de que o templo seria destruído, perguntaram-lhe que sinais haveria da sua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu-lhes e a sua resposta está registada em 3 capítulos paralelos dos Evangelhos. No capítulo 24 de Mateus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21. Claro que eu não vou agora ler todos estes textos, mas desafio-os a que o possam fazer em vossas casas, quando tiverem um pouco de tempo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, Evangelho de Marcos, capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu vou aqui resumir o que aí está predito. Jesus afirmou que haveria sinais que anunciariam que a sua vinda e o fim deste mundo estariam para breve. Entre eles, haveria sinais religiosos. Por exemplo, repararam que Jesus falou do engano? Ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Por outras palavras, esse seria um dos sinais religiosos. Apareceriam pessoas alegando ser o Cristo e enganariam a muitos. O Evangelho seria pregado em todo o mundo, anunciou ele também. Haveria perseguição religiosa, diz-nos Marcos, e falsos profetas que enganariam a muitos, através dos prodígios que fariam. Outro tipo de sinais são os sinais sociais. E aí poderão constatar que Jesus anunciou que haveria fome, multiplicação da iniquidade, traições, mesmo entre familiares. Anunciou também sinais políticos. Haveria guerras, rumores de guerras, nações que combateriam entre si. Bom, bem vistas as coisas, eu creio que não é preciso referir como é que cada um destes sinais se está a cumprir nos nossos dias. Se estamos atentos às notícias acerca do que se passa no mundo, constataremos facilmente que todos estes sinais se estão a cumprir, tal como foi anunciado por Jesus Cristo aos seus discípulos, naquele dia, ao saírem de Jerusalém, a caminho do Monte das Oliveiras. Mas apesar da evidência do cumprimento destes sinais, os mais elucidativos e espetaculares nem são estes. Se nós lermos o capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas,
encontraremos sinais muito especiais. São o que poderíamos chamar de sinais na natureza, na própria natureza. Nessa passagem bíblica, em Lucas, nós encontramos uma referência à comoção do mar e das ondas, exatamente no versículo 25 do capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas. Quantas notícias já passaram nos serviços noticiosos, dando conta de problemas causados pelo mar e pelas ondas alteradas. Mas ainda mais interessante é que nesse mesmo versículo se fala do mar e das ondas e depois se anuncia um conjunto de sinais muito especiais. Os sinais nos astros. Vamos ler esse trecho no relato de Mateus, pela simples razão que este discípulo de Jesus foi mais preciso no relato que faz desses sinais. Mateus capítulo 24 e versículo 29. O versículo 29 está registado que Jesus recordou uma profecia que já no passado o profeta Joel, que tinha vivido durante o 9º século antes de Cristo, em Judá, tinha anunciado. Essa profecia, encontra-se no livro de Joel, mais precisamente no 2º capítulo, nos versículos 30 e 31. E essa profecia diz, e vou ler-vos, Joel capítulo 2, versículos 30 e 31, diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia que nas profecias bíblicas corresponde ao regresso de Cristo em glória à terra e ao final do mundo como conhecemos e ao início do mundo novo. O antigo profeta, e agora Jesus, nos Evangelhos, anunciaram que o sol escureceria, que a lua não daria mais a sua luz e que as estrelas cairiam. Provavelmente estará agora a interrogar-se sobre quando é que isso acontecerá. O que é interessante é que eu lhe posso garantir que isso já aconteceu. Estes sinais ocorreram entre 19 de maio de 1780 e o ano de 1933, pelo menos até agora. Vejamos o que ficou registado em fontes não religiosas acerca destes acontecimentos. O primeiro destes sinais é o escurecimento do Sol. Quando falamos em escurecimento do Sol, nós pensamos naturalmente num eclipse solar. Mas não foi isso que aconteceu. No dia 19 de maio de 1780, teve lugar um fenómeno solar em grande parte da América do Norte. E é interessante que a ciência ainda não o conseguiu explicar. Vejamos alguns relatos. O dicionário de Noah Webster, na sua edição de 1869, diz: o dia escuro de 19 de maio de 1780, assim denominado devido a uma notável escuridão que se estendeu por toda a Nova Inglaterra, o escurecimento começou pelas 10 horas da manhã, continuando até à meia-noite, mas a duração não foi exatamente a mesma em todos os lugares. A causa verdadeira desse notável fenómeno é desconhecida. Sobre esse mesmo acontecimento, o astrónomo Herschel declarou: foi um fenómeno maravilhoso da natureza, sobre o qual se lerá sempre o relato com interesse. E nenhuma filosofia o saberá explicar. Este mesmo fenómeno foi ainda visível noutras partes do mundo. A 29 de maio, por exemplo, na Dinamarca, a 14 de junho, em França, a 16 de junho, na Itália, a 22 de junho, na Noruega, a 24 de junho, na Suíça e na Áustria, a 25 de junho, na Rússia e a 18 de julho, no coração da Ásia. De acordo com os relatos dos evangelistas, o segundo sinal ocorreria com a lua. Não nos vamos muito alongar sobre isso, mas posso-vos dizer que no livro do Apocalipse, cujo nome significa revelação, mais precisamente no capítulo 6 e no versículo 12, é-nos revelado que a tornaria como sangue. E este sinal, segundo os registros que existem, ocorreu na noite de 19 para 20 de maio de 1780. Precisamente na noite que se seguiu ao dia escuro que acabei de mencionar há pouco. Nessa noite, a lua esteve velada e apresentou uma cor avermelhada como se fosse sangue. Mas recordam-se, há ainda um terceiro sinal. Indicado pelos evangelistas, seria a chamada queda das estrelas ou chuva de estrelas.
Ela ocorreu na noite de 12 para 13 de novembro de 1831, ainda no ano seguinte, 1832, e finalmente ainda no ano que se seguiu, 1833. Vejamos o testemunho de fontes extrabíblicas, não religiosas, acerca deste acontecimento. Na mesma noite, nos anos de 1831 e 1832, a mesma coisa se passou de novo na Europa e na América. Mas o ano de 1833 é memorável, devido ao mais esplêndido espetáculo desse género de que se tenha conhecimento. Foi durante a mesma noite de novembro e viu-se em toda a extensão dos Estados Unidos e numa grande parte do México e das Antilhas. Pequenas estrelas cadentes que caíam como flocos de neve e traçavam nas suas trajetórias linhas fluorescentes, misturando-se com grossas bolas de fogo que se projetavam por intervalos, descrevendo em apenas alguns segundos um arco de 30 a 40 graus. Esses globos deixavam atrás deles um rastro luminoso que ficava visível durante vários minutos e, por vezes, durante 1h30 ou mais. Encontramos este texto num artigo chamado Météor, no dicionário de Jules Trousset. O astrónomo Olmsted calculou que a intensidade dessa chuva de meteoros fosse igual à metade dos flocos de neve que caem durante o nevão normal. O que, convenhamos, é imenso. Ainda sobre este terceiro sinal, ocorrido na noite de 12 para 13 de novembro de 1833, Anne de Clercq, no seu livro intitulado História da Astronomia no século XIX, registou na página 328 o seguinte, e passo a citar. Na noite de 12 para 13 de novembro de 1833, uma tempestade de estrelas cadentes desencadeou-se sobre a Terra. A América do Norte foi o principal teatro desse espetáculo. Do Golfo do México a Halifax, até que o clarear do dia, a custo, pusesse termo a esta exibição, o céu se achou riscado em todas as direções pelos traços brilhantes e iluminado por esplendorosos meteoros. Na Enciclopédia Americana, no seu artigo intitulado Meteoros, podemos ler, e passo a citar, a exibição foi especialmente brilhante no Niagara e, por certo, jamais se presenciou um espetáculo tão terrível, grande e sublime como aquele do firmamento caindo em torrentes inflamadas sobre a rugidora catarata escura. Posso ainda acrescentar que o mesmo fenómeno voltou a acontecer mais 2 vezes até agora. Como vos disse, na segunda metade de 1866 e em 1933 também. Claro que nada nos garante que não volte a acontecer ainda no futuro. Mas o facto de já ter acontecido entre o século XVIII e o século XX significa que Deus está, através da natureza que Ele criou, a transmitir à humanidade uma mensagem dizendo: atenção, estão-se a cumprir os sinais que anunciam que a vinda de Cristo em glória está para breve. Talvez esteja a achar que o que lhe estou a dizer é demasiado fantástico para acreditar. Se está com essa dificuldade, então procure na internet e vai descobrir referências a estes acontecimentos. Claro que aí à mistura encontrará também algumas explicações teóricas acerca do que aconteceu. Mas muito mais importante que as explicações que alguns inventam ou avançam é o facto de que realmente isto aconteceu. Tal como estava anunciado por Deus na sua palavra sagrada. Essas informações que Jesus partilhou com os seus discípulos terminaram com uma afirmação solene. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Considerando tudo isto, eu coloco-lhe uma questão. Em quem é que está disposto ou disposta a acreditar e a confiar? Em pessoas que usam métodos duvidosos, que apresentam uma margem de erro muito grande? Ou na Bíblia, que é inspirada por aquele que tudo sabe e que partilha com os homens informação que é fidedigna e que nos adverte para acontecimentos que são importantes para nós? Creio que ninguém está disposto a trocar a certeza pela incerteza, o que é seguro e verdadeiro pelo que é falso. Eu descobri que só a Bíblia me diz a verdade em relação ao futuro, pois através dela, Deus, o único que sabe o que vai acontecer no futuro, revela os acontecimentos mais importantes que vão ter lugar. E isso ajuda-nos a preparar-nos para eles. Eu quero aproveitar essa vantagem para me preparar devidamente para esses acontecimentos. E você, que me está a acompanhar,
Vai deixar de aproveitar a oportunidade de saber o que vai acontecer no futuro e de se preparar para os acontecimentos que irão ter lugar e que irão afetar seguramente a sua vida e a todos os seus? Quando se cumprir a promessa anunciada pelos profetas de Deus e Jesus regressar em glória a este mundo para acabar com todos os problemas que afligem a humanidade e criar um mundo novo, eu quero estar preparado para poder viver nesse mundo novo. E você, de que lado vai querer estar? Do lado dos que não se prepararam e serão apanhados desprevenidos, impreparados para viverem nesse mundo novo? Ou do lado daqueles que se prepararam e poderão sobreviver à destruição deste mundo, viverem para sempre num mundo novo, restaurado por Deus? Eu acredito que só há uma escolha, uma decisão inteligente a tomar. E se o seu desejo é preparar-se para esses acontecimentos, então aproveite e aprofunde os seus conhecimentos acerca das mensagens de Deus para este mundo e para si. Inicie o estudo da Palavra Sagrada de Deus. Pode fazê-lo através de estudos bíblicos, que o ajudarão a conhecer com mais detalhe as profecias bíblicas e a mensagem de salvação que Deus lhe dirige nas páginas das Escrituras Sagradas. Inscreva-se num curso bíblico, com o auxílio de alguém devidamente credenciado para poder ajudar a descobrir as verdades que aí estão à sua espera, que podem ajudar a viver uma vida em que realmente se está a preparar para os grandes e solenes acontecimentos que estão perante nós, num futuro que, conforme nos mostra os sinais, está cada vez mais próximo. Na verdade, nós estamos a lançar uma ferramenta online que nos vai ajudar a poder estudar a Palavra de Deus e a perceber quais são as mensagens que aí estão da parte desse Deus Criador, desse Deus que nos ama, que nos quer bem e que nos quer avisar e preparar para os acontecimentos do futuro. Poderá aceder a esse material através de um número de telefone. Se quiser tomar nota, 933 93 92 91. Se preferir, através da internet, poderá fazê-lo através de um mail que pode endereçar a geral@novotempo.pt. Se gosta de livros como eu e se interessa aprofundar os seus conhecimentos acerca dos assuntos que aqui falamos, foi publicado agora um livro. Eu não tenho qualquer interesse pessoal nele, estou apenas a partilhar informação para o seu benefício. O livro O Mistério da Profecia. Se desejar adquirir este livro, poderá fazê-lo através do site www.pservir.pt e aí poderá pedir um exemplar para si. Sobretudo, desejo que aproveite bem o seu tempo e os seus recursos para se preparar para que o futuro não apanhe desprevenido. Que Deus possa abençoar a si e a sua família.